Meu amigo, minha amiga, com certeza você conhece alguém ou já teve notícia de alguém que caiu em algum tipo de golpe, praticado por um vigarista, um estelionatário ou estelionatária, que sempre partem da base, do princípio de que a vítima é sempre uma pessoa que vai acreditar no estelionatário. Uma pessoa inocente, uma pessoa incauta, uma pessoa crente, ou mesmo uma pessoa que está numa condição de fragilidade momentânea. Mas o estelionatário, ele usa de ardis, de malandragens, que são capazes de iludir até pessoas muito preparadas, pessoas vivenciadas, e isso causa, inclusive, uma depressão muito grande na vítima. Como é que ela caiu naquele tipo de lábia, caiu na conversa de um vigarista, de um estelionatário ou de uma estelionatária. Agora, isso acontece no campo individual, atinge, às vezes, algumas famílias, a prática desses crimes. Agora, quando o criminoso é um estelionatário político, os danos são muito maiores, porque atingem a você, a mim, a nossa família, a nossa sociedade, o nosso país. E os estelionatários, que são, além de vigaristas, são traidores da pátria, aí a gente tem que denunciar. Gente, é muito complicado para as pessoas que têm a sua educação, que têm a minha, a gente chegar e apontar para uma pessoa e dizer para ela: você é um estelionatário, você é uma estelionatária. Mas nós que estamos aqui nas redes sociais, nós temos essa responsabilidade, nós temos essa obrigação de alertar as pessoas. Como você, de repente, quer alertar alguém da prática criminosa, de alguém que já deu um golpe, alguém que já fez uma malandragem, ou de uma pessoa que está querendo se dar bem em cima da fragilidade de uma outra. Então, é isso que eu farei aqui com vocês. Vou ter que denunciar aqui mais uma vez criminosos e criminosas políticas. Bandidos e bandidas políticas estão querendo iludir uma parcela da sociedade brasileira, se aproveitando da ignorância, daquele tipo de analfabetismo político que o Bertold Brecht já falava no poema dele, O Analfabeto Político, dos anos 50. E hoje, ainda bem que estamos aqui para poder jogar luzes sobre essas criaturas, né? É meio chato, né, a gente ter que apontar alguém como criminoso, mas não tem como a gente fugir disso, não. Os criminosos querem nos dar golpe, novamente, né? Ou golpes, né? Bom, vou entrar nos assuntos aqui, mas é sempre fundamental convidar você, antes de mais nada, que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha participar do nosso portal. Compartilhe os nossos vídeos, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? E nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, e sempre leia o primeiro comentário quando você for postar o seu comentário, mesmo se não for postar, porque ele tem links muito importantes, nosso clube de membros, nosso canal de corte, e, sobretudo, de um abaixo-assinado, que é muito legal você participar, e também da vaquinha que nós temos aqui nas redes, para você ajudar a pessoas como eu chegarem lá no Parlamento Brasileiro para enfrentar essas criaturas, esses vigaristas e essas vigaristas, apontar o dedo para essas figuras e mostrar quem são essas figuras e os seus interesses pessoais, corporativos, contra o povo brasileiro. E contra a nossa pátria, né? Isso não é pouca coisa, não. Bom, você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu estou falando isso porque, olha, a gente fica com um grau de indignação muito grande quando a gente vê pessoas praticando estelionato, iludindo pessoas, né? Aqui no nosso país. Quanta gente incauta cai na lábia desses vigaristas aqui. Do que eu estou falando? Essa senhora, já comentei com vocês, com outro vigarista, o Flávio Bolsonaro, deixa eu sair aqui da tela aqui, né? Um pouquinho. Fez uma live com ele onde falou coisas absurdas, do tipo: o Lula criou as bets no Brasil. O Lula criou bet, gente? Entendeu? É a pessoa ser muito cara de pau, né? Ser muito bandida. E aí falou coisas mais complicadas ainda que atingem pessoas como eu e você. Olha só esse trecho aqui. Passando ali, né, pelo acolhimento, passando pela qualificação, chegando até a autonomia, sempre para valorizar a família. Né, Dani? Então, por exemplo, vamos entrar nos casos concretos. Tem muitas mulheres, né, que são violentadas, e mais uma vez, essa é uma pauta de direita. Ah, tá. Então quer dizer que as agressões contra as mulheres, isso são pautas, né? Somente da direita. É muito cara de pau, gente, é muito vigarista. Porque se tem uma coisa que o progressismo no mundo sempre quis batalhar, foi contra qualquer tipo de ataque a direitos humanos, a direitos das pessoas. Aí vai o vigarista dizer esse tipo de coisa. E aí ele é complementado pelo discurso vigarista da outra criatura que está do lado dele. De mulher, de covarde, vagabundo, agressor, é a pauta de direita. A direita não gosta de criminoso. Quem gosta de criminoso é a esquerda. A esquerda defende o direito do humano, do estuprador e do bandido.
Eu conversei E recentemente. tinha uma coisa muito cretina, né? Que a senhora. Assim, várias cretinices que ela falou. E aí, como ela é uma figura que está sendo, inclusive, cogitada para ser a vice de Flávio Bolsonaro, e cogitada não, já está cuidando da parte econômica, do discurso econômico do ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí o irmão dele, foragido, veio com essa aqui. Aliás, o irmão agora é quase cidadão norte-americano, igual o Green Card, né? Só fazendo um pequeno parênteses, o fato dele ter conquistado ali o Green Card, essa autorização para viver nos Estados Unidos, não exime essa criatura de pagamento de impostos lá. Essa grana que está lá fora, ele vai ter que pagar imposto agora, hein? Não vai poder evadir, senão, porque senão ele comete um crime grave, vai ficar preso por lá, vai ser extraditado para o Brasil. E ele tem que orar todos os dias para o Trump e a turma do Trump ficarem eternamente no poder, porque, havendo a democracia plena nos Estados Unidos novamente, os tratados internacionais terão que ser respeitados. Então, a extradição desse lote de bandidos pode ter uma reversão, né, muito ruim para eles, ou seja, eles serem embalados aqui para o Brasil para responderem pelos crimes que praticaram contra o nosso povo, né? Bom, feito esse parênteses aqui, aí a criatura foi reverberar. Gente, um negócio sem vergonha demais. Essa senhora falou com o Flávio Bolsonaro que eles têm um programa para dar 70 milhões de aparelhos de telefones celulares para mulheres aqui no nosso país, com aplicativos para a mulher conseguir emprego, conseguir empréstimo e conseguir resolver todos os problemas do mundo através dessa picaretagem, coisa de estelionatário de quinta categoria. Mas eles falam no maior cara de pau. E o Eduardo Bolsonaro chega a ponto de dizer assim, olha, eu vou querer para minha mulher e para minhas filhas também esse telefone de graça. Confiram aqui, gente. Sobre essa notícia. Flávio Bolsonaro promete dar celulares e internet de graça para as mulheres. E aí a pergunta que eu faço vai chegar aqui nos Estados Unidos também, que se for o caso, vai ter aqui a Heloísa, em casa tem a Georgia, o pessoal vai querer celular de graça? Como é que é essa história? Porque muita gente, inclusive da direita, que não é muito chegado no Flávio, a gente sabe, resolveu, né, dar pancada nele. Mas me conta para mim, como é que surgiu essa... Até porque as pessoas minimamente decentes no campo da direita estão vendo que são discursos de vigarista, é um discurso de estelionatário, de bandido político. E aí, mais à frente, outra vigarice aqui. Essa senhora, ela vem com uma mentira tão descarada que, gente, a gente vai ficando irritado. Eu fico, às vezes, assim, até me questionando, né? Porque eu nunca me vi na contingência de chamar uma pessoa de vigarista, chamar uma senhora de vigarista, de estelionatária política. No entanto, nós temos essa responsabilidade aqui, não dá para aliviar, não. Me desculpem aqui, todas as pessoas que estão no nosso portal, mas é para fazer um recorte e mostrar para as pessoas, olha, o professor José está dizendo que essa senhora é uma estelionatária política, porque ela fala isso aqui, ó. Vamos lá. Agora, tem um dado interessante, Duda, que esses 18 anos de PT aprofundaram muito a desigualdade social. Então, hoje, o problema da base da pirâmide não está mais só... Gente, como é que a mulher fala uma coisa totalmente mentirosa? Qual é o dado que ela apresenta? Dizer que em 18 anos de PT, né, não foram 18 anos, isso aí fez com que tivéssemos um aprofundamento da desigualdade social no nosso país. Os dados são todos contrários a essa fala dessa senhora. É só pegar, é só você pesquisar, meu amigo, minha amiga. Pobreza e desigualdade atingem menor patamar em 30 anos. Bolsa Família expandida é caro, mas dá resultado. Tem outros jornais também que atestaram isso. Brasil chega aos menores níveis de pobreza e extrema pobreza da série histórica do IBGE. Então, vejam só, gente, agora é o seguinte, como não tem dado, não tem base, mente, já que vai dar celular, conta essa história, que a esquerda defende bandidos, é só um estelionato atrás de outro estelionato, se utilizando a fragilidade e jogando medo nas pessoas. E quando a pessoa usa desse ardil de bandido, a gente não tem como aliviar, né? Então não peçam aqui que eu seja fofinho com essa gente, que eu não vou ser, não. E se a gente chegar lá no parlamento, aí é que essa gente vai ter que escutar, não vai dar para eles fingirem que não acompanham, não, porque uma coisa é o cara não assistir os nossos programas aqui, outra coisa é lá na tribuna a gente falar umas coisas muito duras e eles fingirem que não escutaram, né? E aí o seguinte, mais um estelionato aqui do senhor Jeguinho Lustroso do Paraná. Ele está dizendo o seguinte,
que o governo brasileiro não quer negociar com os Estados Unidos. Vocês conseguem acreditar no negócio desse? O governo fez mais de 30 reuniões com as autoridades norte-americanas, mas isso pouco importa para os Estados Unidos. Eles não estão levando em consideração aspectos lógicos, aspectos racionais. Eles são golpistas também, são gangsters, que estão querendo abocanhar a América Latina inteira para os negócios da turma de Trump, não é nem a favor do povo norte-americano. Mas há uma criatura aqui num estelionato gigantesco e diz o seguinte: nos bastidores do governo, a leitura de que o canal de diálogo com Washington está praticamente fechado e que uma eventual reabertura das negociações só deve ocorrer após as eleições brasileiras. Ou seja, o agroindustrial, o exportador brasileiro vai atravessar a colheita, a safra, os próximos 3 meses inteiros, produção, pagando 25% de sobretaxa, enquanto o governo espera as urnas fecharem e o novo presidente ser decidido. Não é o governo brasileiro. Gente, é muito mau caratismo, é muito banditismo, até porque é o seguinte: o agro no nosso país não está sendo atingido por essa taxa de 25%. Por quê? Porque os produtos agropecuários que o Brasil exporta para os Estados Unidos estão todos isentos dessas tarifas. O café, a carne, tudo que o Brasil exporta que mexe com a inflação nos Estados Unidos não está sendo sobretaxado. É uma outra gama de produtos. E mais, o Brasil está sendo menos taxado que o Canadá, que aconteceu ontem, né? Estados Unidos podem perder para o Brasil o papel de maior exportador agrícola do mundo, diz Financial Times. E está acontecendo isso também. Os Estados Unidos estão criando problemas aqui em algumas áreas para a gente. O Brasil está exportando para outros países, está ampliando o mercado e vai ultrapassar o nível de exportação ou de exportações que os Estados Unidos têm hoje. Então, vão perder para o Brasil também. Trump não gosta de perdedores e continuará a negociar tarifas com Lula se Flávio perder, diz Spector. Então, os analistas internacionais estão dizendo o seguinte, que o próprio governo americano está analisando o que vai acontecer aqui no Brasil para voltar a algum tipo de negociação. O que eles esperam? Pô, eles estão dando uma represada, porque vai que Flávio ganha as eleições, aí, enfim. Aí eles vão tomar conta, né? Porque vão ter o traidor da pátria, da nossa pátria, servindo aos interesses dos Estados Unidos. Então não é o governo brasileiro que não está querendo fazer nenhum tipo de acordo, não. Trump tentará punir Brasil por esse sucesso, diz Nobel de Economia sobre a ação do governo americano contra a PIX. É disso que se trata. Os americanos estão preocupados dessa ferramenta do PIX ser disseminada pelo mundo inteiro e enfraquecer ainda mais o poder do dólar. Então, esses traidores aqui, eles querem entregar o nosso país para lá, os traidores bolsonaristas. E aí é o seguinte, os Estados Unidos ontem fixaram uma tarifa de 50% ao Canadá. Isso vai ter um impacto de 20 bilhões de dólares nessas transações comerciais entre Canadá e Estados Unidos. Sobre o tarifaço aplicado pelo governo Trump ao Canadá. Tarifas de 50%, atingindo aí um total de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Gente, o que significa isso? Que o impacto dessa medida dos Estados Unidos contra o Canadá é o impacto que significa o dobro do que acontece com o impacto das relações Brasil-Estados Unidos. Impacto potencial de tarifas dos Estados Unidos ao Brasil é de 11 bi, diz a Associação, né, Americana de Comércio com o Brasil. Então, e agora? Vai dizer o quê? O Canadá também tem quem está prejudicando a relação Estados Unidos-Canadá é o primeiro-ministro canadense? A coisa é no nível pessoal? Bom, se eles tivessem lá no Canadá um clã Bolsonaro, certamente o Trump teria colocado tarifas de 100%, né? E não de 50%. Mas isso quebra o discurso desses vigaristas que a coisa aqui está no campo pessoal, a coisa está no campo do ego. O Flávio Bolsonaro, dentro dessa vigarice, foi para o supermercado e está andando de Uber também. Totalmente fake, né? Porque nesse negócio de Uber aqui, ele vai conversando com o rapaz supostamente do Uber, mas com várias câmeras dentro do carro. Gente, é muita picaretagem, como se fosse uma coisa casual. Segurança, violência, vários enquadramentos. Polícia prende. Olha o enquadramento de câmera. Vários recortes de câmera. É muito banditismo, gente. É muita gente cara de pau. É por isso que eles estão perdendo apoio. Ó.
Questionado sobre apoio a presidenciáveis, ACM Neto diz respeitar aliados, que estará com Ronaldo Caiado. É a minha posição. Então, um cara de direita que já bandeou, já largou o Flávio Bolsonaro no caminho e está indo lá para os braços do Caiado. Bom, e para finalizar, essa história surreal. Gay de direita diz que foi barrado e Flávio Bolsonaro se desculpa. Aliás, gay de direita é um negócio complicado, né? Porque será que esse amigo gay aqui, ele não percebe que essa gente do bolsonarismo, se tem uma coisa que eles detestam, são as pessoas gays, tem um fundo religioso no meio dessa história, que acha que, enfim, é pecado, é coisa do demônio. Aí tem um monte de história. E o Flávio Bolsonaro aqui, até posando aqui, tomando um beijinho aqui do rapaz, né? Os vigaristas, no período eleitoral, eles fazem esse discurso. Agora, quando ele vai para a igreja tentar conquistar o voto dos crentes, ele tem uma posição para a família, que gay é uma coisa que destrói a família. E como o outro Valadão disse que se Deus pudesse voltar aqui e destruir os gays, matar os gays, é isso que ele faria. Então essa gente, esse discurso, e a prática é completamente diferente do discurso, né? Gente, ó, mais uma vez, obrigado aí vocês todos que estão participando aqui desse processo da nossa vaquinha. Estamos indo de uma forma muito legal. E eu tenho que falar aqui, né, gente? Tem que falar porque se a gente não fala, as pessoas não tomam conhecimento, tá? Então, é por isso que eu falo e sempre recomendo você sempre participar do link aqui no primeiro comentário, tá bom? Porque você reforçando a gente aqui, olha, a gente chegando lá, você sabe que enquanto tiver bambu, teremos flechas, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!